Muito boa noite, meus amigos. Eu sou o Roberto Correia de Mendonça, médico neurocirurgião. Estou muito feliz porque nós vamos começar um projeto muito bacana, que é a respeito de casos clínicos que a gente atende, ou o que eu atendi como médico neurocirurgião. São casos difíceis, casos que a gente imaginava que o paciente não iria conseguir voltar à sua capacidade, à sua vida, e por uma questão talvez até de um milagre, esses pacientes puderam ser melhorados e voltar à sua atividade e ao berço das suas famílias. A propósito dessa plataforma, desse projeto, é que a gente gostaria de humanizar mais a medicina, a nossa medicina, entender que existem limites à atuação dos médicos, dos neurocirurgiões, compartilhar todo o nosso sucesso com toda a equipe de enfermagem, de radiologia, porque ninguém faz nada sozinho, e também trazendo outros colegas médicos para fazer uma entrevista, para também contar as histórias deles e engrandecer a nossa medicina. Eu espero que vocês gostem bastante. O primeiro caso que eu estou fazendo, aliás, é a minha primeira live, é um caso muito bonito, impactante na vida de toda uma família, e que nós tivemos um resultado muito feliz, como vocês poderão ver. Vou apresentar agora a família toda. Essa aqui é a doutora Janete, à minha esquerda. É uma pessoa que eu venero, porque ela teve uma atuação enorme nesse episódio, e depois ela vai contar para mim porque eu não estava lá. Ela estava no problema inicial. Aqui ao lado dela está a minha paciente. Oi, tudo bem? A Laura, o pai da Laura, que é o seu Zé Luiz, e a mãe da Laura, que é a dona Pipa. Então está a família toda reunida e nós vamos começar a contar a nossa história. Uma questão anterior, eu precisava explicar de forma leiga, aliás, esse é o propósito do nosso programa, contar ao leigo o que nós fazemos e de uma forma mais simples, uma linguagem que as pessoas normais, não médicos, possam entender. Então, o que aconteceu aqui é o seguinte: vamos começar dos fatos primeiro e descobrir o que exatamente aconteceu naquele dia de 9 de abril de 2019. Está aqui nos meus apontamentos. Só para lembrar uma coisa, é que eu estava na minha casa, me preparando, tomando banho, me preparando para ir para o ambulatório do hospital que eu trabalho. E quando durante o banho, o meu celular ligou e eu falei, bom, não tenho o que fazer, deixa o celular, se for alguma coisa mais grave, eles vão ligar de novo. Aí não deu outra, ligaram de novo. Eu falei, meu Deus, aí o negócio está feio. Aí o que aconteceu? Eu, embrulhado na toalha, coloquei o celular na pia do banheiro e comecei a ouvir aquele barulho, aquele pi, 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 que é da emergência do hospital. É o local onde o paciente chegou gravemente. A paciente chegou de forma grave. Como ela chegou ao hospital? Essa é a questão. Então, eu queria que a doutora
Opa, meu Deus do céu. Janete. Doutora Gianete, né? Gianete, que tem 2 J's, 2 T's. A doutora Gianete, ela teve uma participação muito importante nisso. Doutora Gianete, explica para mim onde vocês estavam, o que aconteceu e como foi a sua, vamos dizer assim, o seu insight para fazer o que a senhora fez. Conta tudo para mim. Estou há muito tempo esperando isso. Tem 3 anos, né? Há 3 anos. Então, eu estava na academia, eu costumo fazer pilates todo dia de manhã. Aí eu fui chamada pelo pessoal, os professores, que tinham uma pessoa passando mal. Fui ver nas escadas uma menina, o que eu lembro é que ela mostrou a cabeça dela e ela desmaiou, ela ficou sudorética, ela perdeu a consciência e, bom, a gente achou um desmaio, ela está passando mal. De uma hora para outra, ela começou a fazer movimentos de descerebração, né? Começou a fazer os movimentos típicos de descerebração. Na minha residência, na verdade, no meu internato, na parte de neurocirurgia, eu já tinha visto esses casos. Aí eu vi a gravidade, certo? Aí estava o gerente, os professores, eu falei um caso de emergência, correr já. Não dava para esperar, e já. Aí a gente... Estou perguntando, qual a sua formação médica? Eu sou pediatra. Pediatra? Sim. Pediatra, olha Sim. só. Sim. Perfeito. E aí eu falei para o professor, pega o carro, vamos no seu carro. Eu tive tempo de pegar o estetoscópio, minha lâmpada para ver as pupilas da menina. E eu fiquei na parte de trás do carro, assistindo ela. E ela continuava fazendo os movimentos. Eu escutei frequência cardíaca, ela fazia fase de bradicardia. Que mais eu vi? Eu vi as pupilas que não estavam reagindo. Foi um momento de muito estresse. Por quê? Porque o hospital ficava próximo, nós tinha que passar vários quarteirões, faróis, a gente apitava, ninguém permitia que o carro passasse, e eu falei a emergência que estava tendo, e chegamos no hospital, eu abri a porta eu falei, emergência, e com estetoscópio, com roupa de academia, né? E a paciente também, né? E a paciente também com roupa de academia. Aí, ela como fazia aqueles movimentos de descerebração, teve uma hora que, quando eu abri a porta, os braços, as pernas, elas esticaram, a porta não conseguiu fechar, porque era outro setor que era a parte de emergência, não? Aí chegamos, avançou o carro, não conseguimos fechar a porta, porque ele estava com as pernas de fora. E aí, cheguei na parte de emergência e falei, um caso grave aqui, é um AVC, precisa de assistência rápida. Eu já queria mandar, não, oxigênio. Aí chegou o médico da emergência, eu falei, é um caso grave, passei mais ou menos o que eu tinha percebido. E foi assim, na verdade, aí começou a assistência, avisei para o pessoal da academia que foi correndo atrás dela. E foi assim, depois eu fiquei sabendo pelo pai da Laura, eu viajei para meu país, e aí eu fiquei sabendo a evolução dela. Eu achei que o programa... Nós vamos falar essa evolução daqui a pouco. O que eu quero perguntar é assim, normalmente as pessoas elas ficam apavoradas e vão chamar o SAMU. Sim. Mas aí, no caso, nós tínhamos uma médica pediátrica, e que tomou a decisão de não perder tempo, de pegar a Laura o mais rápido possível. Essa decisão, ela pode ter sido, na realidade, salvadora. Essa é a questão. Porque eu tenho aqui o relatório de como ela chegou e de como eu a vi. Então, isso é uma coisa que mostra que o médico precisa ter bom senso. Nem todos os médicos têm bom senso. E tem que ter atitude.
que é tudo que a doutora Janete fez. Então, na minha opinião modesta, ela é uma parte importantíssima de tudo que foi feito. Principalmente a partir do momento em que eu cheguei no hospital e vi o estado que a Laura estava. Mas pode falar, doutora Laura. A doutora Janete, pode falar. A senhora estava falando alguma coisinha aí que queria... Não, não, só isso mesmo. A senhora começou a conversar com o pessoal lá da emergência, né? Ah, na emergência. Eu falei para mim, ela está no ABC, estou sentindo ACV, desculpa. E eu falei, ela está bradicárdica, está fazendo um movimento de vibração, apareceu o médico, e aí eles foram assistindo. Eu queria já, mas já o pessoal foi assistindo e fiquei de lado. E falei, bom, já complico minha parte. Quando a senhora deixou a emergência, os meus colegas já tinham entubado a Laura? Não. Ainda não, né? Não. Tá certo. Eu vou fazer um relatóriozinho aqui que eu tenho nos meus apontamentos para dizer como a Laura estava nesse momento. A Laura estava com as duas pupilas midriáticas, ou seja, a pupila midriática, eu tenho que falar pelo leigo, né? Uhum, sim. É quando as pupilas dilatam. Uhum. Quando as pupilas dilatam, numa situação dessa, é de morte iminente. Sim. Morte iminente. Essa é a questão. A questão que a doutora falou de descerebração é uma atitude que é causada por uma pressão muito alta no cérebro. E essa pressão, ela atua na medula e o paciente ele apresenta movimentos de fazer assim com as mãos, esticar as mãos e as pernas. É uma coisa horrorosa. É assustadora, vamos dizer assim, para o leigo, né? E, além do mais, ela estava com a frequência cardíaca alterada também. Estava com a bradicardia. Ou seja, a Laura estava indo embora. Essa é a questão. O Glasgow dela, o Glasgow é uma escala que existe para a gente ver problemas neurológicos e dar uma nota de gravidade. O Glasgow 15 é como a gente está aqui bem agora. O Glasgow 3 é o paciente que não consegue mais reagir e fazer mais nada. É assim que a Laura estava. Ela estava no ápice da gravidade. Como eu falei para vocês, eu estava indo quando eu cheguei no hospital, o caminho era para eu ir para o ambulatório, mas quando eu fui imediatamente para a sala de emergência e pedi já o centro cirúrgico para a gente poder ganhar tempo. E se não me falha a memória, alguém falou para mim, a caminho do hospital, da situação da Laura, e eu já estava pedindo as imagens por WhatsApp e já solicitando a prioridade para o centro cirúrgico. Eu lembro que eu saí que nem um louco. Passei vários sinais vermelhos, mas como a Laura é muito boazinha, não tive nenhuma multa. E fomos de uma forma o mais rápido possível. A minha esposa, a minha instrumentadora, e rapidamente montamos uma equipe cirúrgica e fomos para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei no hospital, eu vi melhor as imagens feitas quando a Laura entrou para fazer o diagnóstico, né, fazer a tomografia, essa coisa toda. Então, para mostrar essas imagens para os leigos, eu vou mostrar agora e evidenciar a vocês como é que estava a situação. O
o que nós estamos vendo aqui são as artérias do cérebro. Quer dizer, quando você faz uma injeção com corante, essas artérias se opacificam. E essa aqui é uma artéria, um ramo arterial do lado direito, mas existe o lado esquerdo também. O cérebro ele tem essa dupla circulação do lado direito e do lado esquerdo na parte que é mais na frente da cabeça, vamos dizer assim. Próximo. Tudo isso que vocês estão vendo aqui em branco é o hematoma que foi o resultado de uma hemorragia cerebral gravíssima. Então, toda essa parte, vocês estão vendo o crânio da Laura e essa imagem branca enorme era o coágulo que ela teve. Aqui uma outra mostrando a tomografia, mostrando que o coágulo estava principalmente na parte posterior do crânio. Nesta imagem, a gente vê esse sinal que parece uma vela branca. Tudo isso é o hematoma. E o resto é o tecido cerebral, que está muito comprimido, que está todo cinza e você não consegue ver ali sulcos, vírus que são próprios do cérebro. Ou seja, ela estava num regime de pressão intracraniana muito grande. A pressão intracraniana, quando ela aumenta, ela é muito grave, porque o cérebro não é expansível. Então, quanto mais sangue sai da circulação e fica fora do cérebro, ele vai exprimendo todas as estruturas cerebrais. Essa imagem que vocês estão vendo não é da Laura, porque a gente tinha tanto hematoma que a gente não conseguia ver tudo. Mas essa é uma imagem de uma malformação arteriovenosa. A malformação arteriovenosa, ela é uma entidade que não é muito frequente, mas ela tem um padrão, vamos dizer assim, congênito, um padrão congênito. A pessoa nasce com essa malformação, ela não sabe que tem essa malformação e ela pode viver muito tempo sem ter sintomas. Quando esses vasos, que são todos enovelados, eles são mal formados. Então, esses vasos, eles têm características ora de artéria, ora de veia. Ou seja, a artéria, que é mais grossa, que é mais resistente, de repente fica fininha como se fosse uma veia. E vice-versa. E é por isso que, às vezes, essas malformações, elas causam crises convulsivas ou até mesmo hemorragias que levam ao coma e morte. Então, essa é uma imagem típica de uma malformação arteriovenosa. Acho que já terminou, né, Felipe? Então, vejam só que coisa incrível. Nós começamos a cirurgia, antes de falar do início da cirurgia, eu lembro muito bem de eu estar falando com a dona Pipa e com o seu Zé Luiz. Eu falei, olha, a situação aqui está muito grave, essa menina está já muito comprometida, ela está mal, eu não garanto que ela volte. E vocês dois, pai e mãe, falaram, eu lembro muito bem disso, doutor Roberto, nós temos muita fé. Nós achamos que ela vai voltar sim, eu tenho certeza, eu sinto, principalmente a mãe dela, ela falava, eu sinto que ela não vai nos abandonar, que ela não vai embora. Um negócio que me deixa até meio embargado, porque eu nunca vi tanta fé assim numa família. E dito feito, largamos o pau na cirurgia, como a gente fala, nós vamos o mais rápido possível. Tivemos que fazer uma abertura enorme no crânio, bem grande. E quando você abre o crânio, existe uma membrana mais grossa, que é a dura mater.
Então, quando você vai fazer uma neurocirurgia cerebral, você tem que abrir a dura mater para chegar no cérebro. E quando eu abri essa dura mater, o coágulo ele começou a sair de fora, de dentro para fora, mas numa cascata dessa forma que eu nunca tinha visto. E aí os parâmetros vistos na anestesia começaram a dar um sinal de melhora. E o que acontece é que tinha tanto o hematoma que eu não tinha certeza absoluta que se tratava de uma malformação arteriovenosa. Poderia ser outra hemorragia cerebral, por exemplo. Para você operar uma malformação arteriovenosa, você tem que saber quais são os limites dessa malformação, porque a gente vai coagulando os vasos da periferia para a parte de dentro. E o que aconteceu ali foi quando saiu aquele coágulo, eu comecei a coagular esses vasinhos, mas eu estava no meio da malformação. Então, cada vasinho pequeno desses, parece que ele é bombado, ele espirra super forte, ele sangra pra caramba. Ou seja, eu estava me sentindo como naqueles filmes de cowboy, dos pioneiros, que o cara está lá com a família dele, com aquele carroção, e os índios começam a cercar eles e mandar flechada para tudo quanto é lado, e você tem que sair dali, naquele momento. Então, eu tive que conseguir fazer a hemostasia, quer dizer, parar de fazer o sangramento com os instrumentos todos, e aí sim formar um perímetro para que a gente pudesse tirar isso. Eu já suspeitava nessa situação de que era uma malformação arteriovenosa. E assim nós fomos coagulando vasinhos a vasinhos. Demorou uma cirurgia, talvez demorou umas 6, 7 horas para ser concluída. E uma coisa que é interessante é que essas malformações, elas vão, na conformação delas, da parte mais superficial do cérebro para a profundidade. Então, eu segui essa profundidade toda e cheguei até onde eu achava que tinha terminado a malformação. Então, foi essa a cirurgia. Quando terminou a cirurgia, e nós recolocamos a calota óssea, fixamos, deixamos a Laura bonitinha de novo. Se bem que o corte de cabelo dela Tem cabelo. foi horrível, né? A gente teve que cortar cabelo, aquele negócio todo, né? Imagina a gente tendo que cortar cabelo e com a pressa de correr para as coisas serem mais rápidas, né? Então, depois que a gente fez o curativo, eu pude virar a Laura e ver as pupilas dela, eu falei, poxa vida, não esperava isso. Graças a Deus, as pupilas estão normalizadas. Aí eu virei para minha esposa, para minha instrumentadora, e falei o seguinte, cara, olha, eu vou te dizer um negócio. Eu não duvido dessa menina ir para a UTI e quando eu for visitar ela, depois da cirurgia, ela vai estar lendo um jornal. E tem uma outra coisa também que eu pulei, que é o seguinte, naquela situação de emergencial que ela estava na sala da emergência do hospital e que eu estava correndo para socorrer a Laura, eu falei com o médico que estava lá para dar uma solução é uma espécie de um soro, vou falar em palavras bem leigas, chama manitol. O manitol, ele dado endovenoso, ele retira grande parte dos líquidos corporais. E nesse caso, era fundamental fazer isso para ganhar tempo. Porque aí você podia murchar o cérebro e ter mais tempo para poder tirar todos esses hematomas. Isso foi também uma coisa que ajudou muito na cirurgia. Quer dizer, você falando no celular, você vendo o hematoma dela,
pelo celular, permite ao médico que ele vá até antes mesmo de chegar no hospital, já dando as diretrizes do que tem que ser feito. Então, você olha só o estresse, mas também a ajuda dos celulares, né, que a gente tem hoje. Quer dizer, você vê um residente seu, falou, doutor Roberto, então com um paciente assim, assim, como é que eu quero passar as imagens para o senhor? Falo, não, isso aqui está tranquilo, não, é só por colocar na observação, etc. Tal. Então, tudo isso foi... parece que Deus ajudou em todas essas partes, assim. Eu não quero falar ter um invés religioso, mas várias coisas, na realidade, culminaram para que tudo fosse acontecer de uma forma que possibilitou a nossa atuação. Como médico, como médicos intensivistas, enfermeiros, volto a parabenizar essa equipe toda, porque sem elas, sem esse pessoal, a gente não faz nada. Então, é uma coisa incrível, porque vários fatores foram decisivos para que a Laura tivesse hoje tão bem como ela está aí. O que me marcou mais, realmente marcou muito a minha vida, foi que quando eu cheguei na UTI, na primeira visita que eu fui à Laura, ver a Laura, quando eu entrei na UTI, as enfermeiras estavam todas olhando para mim e sorrindo. Eu falei, puxa vida, eu acho que eu não estava vendo a Laura ainda, ela estava num local que ainda não tinha acessado, estava lá no fundão. E quando eu cheguei, eu vi ela mexendo as pernas, ela estava sem conseguir mexer um lado do corpo, o lado contralateral do hematoma, porque essas vias, você tem um hematoma de um lado, mas vai dar problema no outro, porque elas se cruzam. A Laura estava mexendo uma perna, a outra não. A pupila dela, que estava medreática, uma delas continuava medreática, mas menor, e a outra estava bem melhor. E assim eu fui vendo a Laura dia a dia na UTI, melhorando. A gente falando, Laura, você me vê, aperta a minha mão, ela apertava a mão. Laura, você está me ouvindo? Ela fazia com a cabeça que sim. E dali para frente, se não me falham a minha memória, foram mais ou menos 10 dias de internação até que ela pudesse ir para casa. 10 no UTI. Foi mais ou menos isso, não foi? 10 no UTI e 8 no quarto. 8 no quarto. Então 10 foram no UTI. 18. Isso. 18 dias de hospitalização. Isso. Peço desculpas aí, eu achei que era um pouco menos. Mas, a posteriori, ela voltou a nosso pedido para que a gente pudesse fazer uma angiografia para ver como é que estavam todos os vasos sanguíneos da cabeça dela, do cérebro. Essa angiografia mostrou que não tinha ficado nenhum resquício da malformação, graças a Deus. Isso nem sempre nós, neurocirurgiões, temos sucesso, né? Às vezes poderia ter ficado um restinho, ter que fazer uma reoperação, mas até isso fomos beneficiados aí com a cura da Laura. E como a malformação ela era um pouco para a região occipital, a região posterior da cabeça, eu lembro que eu pedi para a Laura fazer uma campimetria, e essa campimetria mostrou uma manchinha na visão dela, mas que é uma coisa muito pequena e que a gente se acostuma com isso e nem lembra mais disso. Então, eu achei que foi um caso espetacular, mas não só por isso, mas principalmente pela situação de que a Laura, naquele dia, ela ia pegar um avião para atravessar o Atlântico
E, com certeza, ela poderia ter essa ruptura dessa malformação no interior do voo, no interior do avião, e ela morreria lá, voando, indo para o destino dela. Eu não sei, era Paris, né, Laura? Para Londres, Londres. Para Londres. É chique mesmo. Essa minha paciente é muito chique. Longe. Ou é Londres ou é Paris, aí só podia ser mesmo. Qualquer lugar que eu não estivesse naquela academia, eu acho que eu teria morrido. Inclusive na cama dela. Na minha cama eu também teria morrido. Com certeza, mas com certeza. Então, o que fica de tudo isso é a questão da satisfação que o médico tem de poder atuar e poder salvar uma vida, beneficiar uma pessoa, é a nossa verdadeira missão. E a coisa incrível que eu acho, assim, como eu falei para vocês, eu sei que vocês são muito religiosos, eu tenho uma formação católica, porque estudei no Colégio São Luís, fui batizado na Igreja Católica, casei na Igreja Católica, mas eu não tenho uma religião específica. Eu acho que a minha religião é fazer o bem para o ser humano, ser uma pessoa boa, é poder ajudar as pessoas e ter o respeito que todos nós merecemos. Essa é a minha religião. Eu tenho outras coisas também, depois vocês vão ver em outras lives que a gente vai fazer, mas que, por hora, eu queria falar isso para vocês. E, apesar disso tudo, eu me pergunto, milagres existem? Existe. Ah, existe. Então, agora, o que eu falo é o seguinte, se fosse um hematoma por um projétil, por arma de fogo, alguma coisa, cada coisa tem às vezes, o que eu quero dizer na realidade é que às vezes existe uma explicação. As malformações arteriovenosas, elas não jorram tanto sangue quanto um aneurisma cerebral. Mas, do jeito que eu encontrei a Laura, na primeira vez que eu a vi, a agressão que ela sofreu foi enorme. Então, a gente não tem como comparar uma coisa com a outra. Mas, com certeza, algum outro médico mais cético poderia falar, as malformações, elas não, quando rompem, muitas vezes não são tão perigosas, tão destrutivas assim. Não é assim bem que eu penso. Porque, olha só, apesar de tudo isso, nós tivemos um anjo, que é a doutora Janete, que apareceu na sua vida. Entendeu? Nós tivemos a questão de que você realmente podia ter morrido no avião. Quer dizer, isso é incrível. Isso é um desfecho incrível. É totalmente fora do normal. Então, o que acontece é o seguinte. O Einstein foi uma vez perguntado se ele acreditava em milagres. E ele falou o seguinte, tem duas formas de você encarar a vida. Que nada é milagre, ou que tudo é milagre. E eu sou com o Einstein. Eu sou dessa vertente. É um milagre nascer um filho. É um milagre você poder ajudar uma pessoa como médico. E então, isso eu acho que é a coisa mais legal de tudo. Todo esse apoio que a família deu, toda a possibilidade que nós tivemos com nossos equipamentos, com o pessoal de sala cirúrgica, com os anestesistas. Os anestesistas são heróis também e não são reconhecidos. A gente opera os pacientes nem sabem quem foi que anestesiou, mas eles são também uma
uma coisa fundamental para que tudo isso acontecesse. Eu gostaria de que vocês fizessem alguns comentários a respeito de tudo isso que eu falei, o que vocês acham, a percepção de vocês em terem uma situação tão estressante como essa. Gostaria de ouvir de novo de vocês, se vocês continuam com aquela mesma fé que vocês tinham quando a Laura estava tão detonada, vamos dizer assim, né? tão machucada. Como continua a vida de vocês? Eu falo, você fala. Fala você. Eu falo por último, que eu sou a paciente. Bom, é o seguinte, nesse dia ela me ligou da academia dizendo que estava passando mal e pediu socorro. E eu saí de casa sem saber em que academia ela estava. Aí, depois de 3 academias onde ela não estava, eu consegui fazer uma ligação da academia. E liguei para a Pipa e pedi o celular dela. Quando eu liguei no celular dela, alguém atendeu da academia dizendo que ela não estava mais lá, que ela estava no hospital. E aí eu fui para lá. Meu Deus do céu. E lá eu encontrei a Laura na UTI não, na emergência, naquele processo de descerebração, movimentos todos descoordenados, né? Mas já sendo atendida. Aí eu voltei para casa e peguei a Pipa e fui para lá. Quando nós chegamos lá, ela já estava sedada, toda quietinha, já na UTI, entubada, tudo, já lá em cima, né? No hospital. E aí foi eu aguardar a cirurgia, a conversa com o segurança da cirurgia, entendeu? E o senhor falou do prazer de salvar uma vida. Imagina o nosso prazer de ter uma vida salva, né? Mas é isso. Um filho, não? Exatamente. Qualquer lugar que ela estivesse, e ela podia estar em muitos lugares, ela já teria morrido. Inclusive na cama dela, que ninguém ia com ela 8 horas da manhã. Ia chamar na hora do almoço, ela estaria morta lá. Trabalhando, estaria morta. No trem para o trabalho, idem. No avião, a mesma coisa. Então, era o lugar certo, na hora certa, e com as pessoas certas. Exatamente isso. Foi isso. Na hora certa. E o que é para ser é o que tem que ser. Exato. Se eu tivesse planejado isso com um mês de antecedência para dar tudo certinho, não teria dado tão certo como ocorreu. Isso é verdade. É incrível. O resto, ela está aqui. Eu acho uma história assim incrível. Tanto que foi a primeira live que eu escolhi para poder prestigiar a Laura. Olha, a gente tem muitas histórias, viu? Histórias que a gente realmente não acreditava. E essa foi uma delas. E eu fico realmente feliz de poder integrar a família de novo. Eu estou sabendo que a Laura vai nos abandonar por um motivo. Tá vendo só? Vai abandonar. Não abandonou aquela minha nada agora. Agora eu vou para a Califórnia. Quem sabe quando eu for fazer um congresso aí nos Estados Unidos, eu vou visitar a Laura lá. Me avisa. E vocês vão para lá também ou não? Não, só ela. Mas vão me visitar, né? Sim. Tá. Vão visitar, né? Não vai se livrar da gente assim tão fácil, não. É isso aí que aconteceu. Já tem 3 anos, agora comemora 2 aniversários. Com certeza. Não é verdade. Comemorou agora, dia 3, com bolo aqui em casa, inclusive, dia 9, com os 3 anos. Com velhinha e tudo. De nova vida. Com velhinha e tudo. É mesmo, que legal. Aliás, ela gosta mais desse aniversário que do outro, né? O outro tem mais velas. Tem que comemorar, gente. Eu renasci. Com certeza. Mas com certeza. É isso aí. Olha, eu queria, nesse meu novo projeto, agradecer demais a colaboração de vocês, a colaboração da doutora Gianete, que realmente acho que teve uma decisiva. Uma questão decisiva, ela foi muito incisiva no que precisava ser feito. Eu acredito que fossem outros médicos, talvez, falaram, vamos chamar o SAMU, e não ia dar tempo, porque ali o tempo são as horas de ouro, sabe? E não pode ser desperdiçado. Então, eu queria agradecer demais a essa live, que vocês vieram a peso com todos. Nós que agradecemos. E agradecer, eu acho que eu quero realmente fazer várias coletâneas desses casos, e não só para mostrar, infelizmente, a gente também tem problemas
A gente também, infelizmente, a gente às vezes perde um paciente, alguma coisa, ou um resultado que não é o ideal, mas o médico ele tem que saber que ele tem os seus limites, ele tem as suas responsabilidades, e no fundo mesmo do coração, quem manda lá são forças que não estão acima de nós, que não estão ao nosso alcance. Com certeza. Então, é isso. Agradeço demais vocês. E Laura, olha, você é uma moça que ressurgiu das chamas, das cinzas. Com certeza. A Fênix. Não, e eu ia até falar isso, porque assim, uma coisa que eu ouvi de vários médicos, assim, que qualquer médico que eu vou, eu tenho que contar essa história. Olha, eu já tive um AVC, hemorrágico, darará. E no próprio hospital, quando eu passei por algumas consultas, vários médicos falaram assim, olha, eu conheço vários médicos que não, pelo que eu vi no seu exame, eu conheço vários médicos que nem teriam te operado, nem tentado teria falado assim, olha, já era, esquece. E o senhor foi lá, mesmo com 1%, vamos tentar. E aí, às vezes, eu falo assim, quando eu falo para as pessoas que falam assim, tinha 1%, nossa, mas como falou? Eu falo assim, gente, mas era 1%, e mesmo assim ele tentou e eu estou aqui viva. Persistir é preciso. Então... E eu ainda acho que eu fiz um terrorismo com os pais seus, com seus pais. Com minha mãe, pessoalmente. Você lembra o que a minha mãe te falou? O que ela falou? O que você falou para ele? Fala, que não era ele que ia operar, que ele ia ser só um instrumento, que quem ia operar era Deus e que ele estava esperando pelo senhor lá no centro cirúrgico, que era para o senhor subir. Que desde a hora desde a hora que eu fiquei sabendo que ela estava, que ele falou para mim que ela estava entubada e inconsciente. Aí eu vim, ajoelhei ele em frente às minhas imagens e pedi para que Deus encaminhasse. Eu não sei o que a minha filha tem, mas vocês sabem. Então, vocês vão indicar um médico capacitado para atendê-la. E fomos lá para o hospital. E quando o senhor entrou, que aquela porta abriu, o senhor estava com um jaleco, um casaquinho mais comprido e uma maleta. Mas o senhor estava todo iluminado. O senhor já estava todo iluminado. O senhor pode rir à vontade. Mas o senhor estava. Milagre. Nós vamos querer o livro autografado, viu? Tanto é que quando o senhor passou, o senhor voltou, o senhor olhou, assim, eu olhei para o senhor foi lá, falou que ia vê-la, e depois voltava para falar com a gente. Aí, quando o senhor voltou, o senhor veio falar que a chance dela era mínima, né? Que não tinha, achava muito pouco. Eu peguei e falei que não, que quem ia decidir era Deus, e que o senhor ia ser só um instrumento, que as suas mãos iam operar, mas não era. Era Deus que ia estar lá com você. Passei repetindo já. E aí foi o que aconteceu. Eu pedi todos os meus grupos de orações para ficar pedindo, né? E foi a graça de Deus mesmo que o senhor não levou multa porque ninguém viu. Tinha um manto protegendo. O senhor estava o tempo todo protegido. Quanto a isso, o senhor pode ter certeza. E para mim foi um momento bem marcante, como médico, de ver um milagre acontecer. Não? Quando eu fiz o internato, eu vi muitos casos com sequelas, mais jovens que a Laura. E, bom, como a gente fala, eu acho que foi Deus que me pôs nesse momento, não? Sim. E graças a Deus está aqui, esta menina. Muito graças inteligente, muito capaz, um sucesso de menina. É isso mesmo. Eu corroboro isso. E olha que eu vi seu cérebro de verdade. O senhor conhece a minha cabeça de dentro, né? Assim, ó, profundamente. Coisa que eu não consegui até hoje. Gente, eu estou muito feliz, viu? Muito obrigado aí. Mas também. A gente que agradece a disponibilidade. Com certeza. E por ter salvado. Então, mesmo todas as consultas eu perguntando, e aí, eu já posso beber? Verdade. Eu acho que eu deixei você meio proibida um pouquinho
de beber umas Foi. coisinhas. Só por alguns meses. Agora o doutor Sandro já me liberou. Tá. Mas só um pouquinho. Estamos Quando esperando. liberou, está liberado. Tá Tá liberado. bom, tá bom. Mas eu Ok, fiz de gente. tudo. Eu não tenho memória. Eu não lembro de quase nada do hospital. Mas o que me contaram foi que eu fugi da cama, que eu caí da cama, que eu chamava todo mundo de inútil. Ela realmente deu trabalho. Ela queria fugir, inclusive ela caiu da cama da UTI fugindo, toda entubada, toda cheia aqueles fios no corpo. Não, E toda você noite tá ela tentava brincando. fugir, toda noite. Tá brincando, jura? Eu não É. sabia disso. Não Foi. lembrava, pelo menos. É que hiperativa, ela é hiperativa. Eu não queria ficar lá. No quarto, principalmente, a gente fazia barricada em volta da cama, com mesa, com cadeira. Ela achava um cantinho para fugir. Tinha que segurar ela à força na cama. A prima dela passou uma noite na cama, deitou em cima dela para ela não fugir. E ela estava fugindo. Ela é terrorista. Eu não lembrava disso, não. Que engraçado. Ah, nós sim. As enfermeiras lembram, pode ter certeza. E o que acontece, viu, Laura? Essas coisas, elas apagam mesmo da mente, sabe? Você nunca vai lembrar de uma situação naquele momento, etc., sabe? Quando Sim. você bate a cabeça, por exemplo, às vezes você desmaia e a fita apaga um pouco. É um fenômeno que acontece. Então, A sensação que eu tenho é que eu tenho 3 semanas de gap na minha vida que eu não lembro de absolutamente nada. Eu lembro até a hora que a dor de cabeça que eu senti na academia, que eu liguei para o meu pai, que eu fui para a rua, que eu voltei para a academia, peguei meu celular e aí que eu perdi a força na perna e pedi ajuda. E aí eu vi um professor e falei, cara, me ajuda, eu tô passando mal. E aí eu desmaiei. Aí a partir desse momento, tudo que eu sei, alguém me contou. Apagou, tipo, eu não lembro das pessoas. E aí, assim, várias pessoas me visitaram no hospital, de tudo aconteceu no hospital. Eu não lembro de absolutamente nada. A partir do segundo dia na UTI, dezenas de amigos dela iam lá, todos os dias, e conversavam com ela, e ela conversava sem dar rata nenhuma. Só que não lembra de nada. Eu não lembro de ninguém. Ela conversava direitinho. Eu lembro que ela foi muito visitada na UTI. Sim. Eu lembro disso. Mas eu não lembro de ninguém. Mas você tem muitos amigos, né? Sim, graças a Deus. Eu lembro de eles entrando lá para falar com você, tudo. Mas essa questão de não lembrar, eu acho que é até um mecanismo bom, porque você... De defesa. De defesa, exatamente. É pagar coisa ruim, né? Poupa a pessoa, né? Mas é incrível. Mas eu não lembrava dessas escapadas da Laura, viu? A gente aprontou um pouco no hospital. Só um pouquinho. Na segunda noite, ela caiu da cama da UTI, fugindo. Da UTI, toda ligada em fios. Tá brincando. Putz, o que é isso? Segunda Deve ter noite, sido não. enfermeira e correndo atrás dela, né? O enfermeiro quase morreu do coração, né? Mas Imagina. acho que tá vivo. É um pessoal muito bacana aquele lá. Todos eles, sem exceção. Eu adoro Sem esse exceção. pessoal. Né? Ok, gente. Olha, muito obrigado. Nós que Obrigada a você. Obrigado por ter me salvado. Imagina. E é óbvio que nos próximos podcasts que eu fizer vão ter casos interessantes também. Eu vou convidar vocês para assistir também. Claro. Tem muita história para contar. E Tá certo. coisas lindas mesmo. E eu vou transformar isso também num livro. Eu tinha falado para o senhor, né? Sim. E essas histórias elas não podem ser perdidas, porque no final das contas é um legado que eu estou deixando para os meus filhos, para os meus amigos, um legado de esperança, um legado de confiança e de acreditar em algo maior. Sim. Eu, em todas as consultas que eu já fui no hospital, que eu estava lá esperando que apareciam outros pacientes, várias vezes eu estava lá esperando, apareciam outros pacientes que iam pela primeira vez com você, que, tipo, alguém tinha ouvido falar, e eu falei assim, pode confiar, ele salvou minha vida, eu tô viva. É um dos meus anjos da guarda. Tem a doutora Janete, que na hora estava lá para me salvar, e depois o doutor Roberto para fazer minha cirurgia. Falei, tem cirurgia com ele? Vai, confia, vai dar certo. Vai na fé. Então, vamos fazer o seguinte, se você voltar dos Estados Unidos, você vai trabalhar comigo. Pode deixar. E vai fazer o meu marketing. Eu já estou fazendo. Já fiz para várias pessoas. Se houver uma noite autófagos, eu vou, viu? Eu também. Não, mas
Claro que eu vou convidar vocês, com certeza. Estou dentro. Pode deixar. Tá bom. Iremos todos. Obrigado, viu? Eu que Obrigada. agradeço. Um abraço. Fiquem com Deus todos. Agradecer a sua Amém, esposa amém. também, viu? Ah, A sua também. Com esposa certeza. também. Vou agradecer. Você, sua Ela vai ficar cuidadora. muito feliz. Sim. Tchau, obrigado. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.